Olá pessoal! Neste vídeo saiba como a cobrança de uma dívida acabou dando origem ao táxi mais famoso e emblemático do mundo, o Checker Marathon. E como este carro se tornou quase que um símbolo da cidade de Nova York. Porque este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo, utilizando desenhos à aquarela feitos por mim. Sem mais delongas, episódio de hoje, Checker Marathon, o táxi amarelo de Nova York. A cidade de Nova York, a grande maçã, uma das mais vibrantes metrópoles do mundo, lar de mais de 8 milhões de pessoas. Desde sua fundação há quase 400 anos, a antiga vila de Nova Amsterdã atrai pessoas de todo o mundo em busca de uma oportunidade, além de ditar tendências em quase todos os aspectos da cultura e da sociedade. Um dos símbolos mais emblemáticos são seus táxis amarelos. De acordo com o relatório da Comissão de Táxis e Limousines de Nova York, existem mais de 13 mil táxis. E pasmem, nem todos são amarelos. Existem táxis pintados na cor de maçã verde, comumente conhecidos como Borough Taxis, que começaram a aparecer em agosto de 2013 e podem pegar passageiros apenas nos distritos de Upper Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island. Já o táxi amarelo deve ter um medalhão afixado nele e pode pegar passageiros em qualquer ponto da cidade de Nova York. Em mais de um século, todo tipo de automóvel foi utilizado como táxi em Nova York, mas nenhum modelo foi mais relacionado a este serviço do que o Checker Marathon. Ele fez bilhões de viagens, levando milhões de americanos ao longo de seus 22 anos de produção. Não há filme, programa de TV ou clipe musical filmado na segunda metade do século XX em que não se vê esse icônico automóvel amarelo nas ruas de Nova York. Para começar, vamos contar a história de um homem que precisava cobrar uma dívida de 15 mil dólares. Seu nome era Zalman Tamarkin, um judeu russo que emigrou para Chicago em 1912 e mudou de nome para Morris Markin. Afinal, ninguém conseguia pronunciar o seu verdadeiro nome. Junto com seus irmãos, que também emigraram para os Estados Unidos, ele montou uma confecção de roupas masculinas. Após a eclosão da Primeira Guerra Mundial, Markin foi contratado pelo Exército dos Estados Unidos para produzir uniformes para a força de combate na Europa. No final da guerra, ele estava sentado em uma quantia significativa de dinheiro. Um dia, no ano de 1920, outro imigrante russo, chamado Abe Longberg, lhe pediu 15 mil dólares emprestados para salvar a sua empresa, a Longberg Autobody Manufacturing Company. Essa empresa construía carrocerias para outros pequenos fabricantes, entre eles a Commonwealth Motors Corporation de Chicago. A Commonwealth assumiu um contrato para o fornecimento de uma frota bem numerosa do modelo Mogul Taxi Cab, e Longberg não tinha o dinheiro para fabricar todas as carrocerias. Assim ele bateu na porta de Markin, pedindo dinheiro emprestado. Mas o negócio não deu certo e tanto Longberg quanto a Commonwealth entraram em concordata. Sem perspectiva de ver o seu dinheiro de volta, Markin decidiu assumir o controle das duas empresas, que passaram a se chamar de Checker Cab Manufacturing. Foi uma aposta arriscada, já que Markin não conhecia muito sobre a fabricação de automóveis. E mesmo assim, a Checker se tornou um dos mais bem-sucedidos fabricantes independentes de automóveis dos Estados Unidos. Uma vez que Markin colocou a Checker de volta no curso da solvência, era hora de voltar ao negócio de fabricar automóveis, ou no caso da Checker, táxis. Ele decidiu concentrar a fabricação em Kalamazoo, Michigan. Em 1922, a Checker ofereceu seu primeiro táxi, o modelo C.
Não resta dúvida de que esse táxi era a exata cópia carbono do Commonwealth Mogul Taxi Cab, introduzido 2 anos antes. À medida que a nova Checker Cab Company se expandia, Markin conseguiu comprar a fábrica de montagem de automóveis Handley Knight e a fábrica de montagem de carrocerias Dort Automobile. A Checker agora possuía um parque fabril para a montagem de seus táxis de ponta a ponta, o que significava que não precisava mais dos serviços externos de terceiros. Os Checkers eram confiáveis e robustos, e se tornaram os veículos mais aceitos como táxis em Chicago, tanto que as 2 empresas que dominavam o transporte na cidade, a Checker Taxis e a Yellow Cab Company, esta última fundada por John Hertz, eram seus principais clientes. A quebra da Bolsa de Valores em 1929 levou à falência centenas de pequenos fabricantes de automóveis. Mas como a Checker fornecia um veículo para um uso específico e não um carro de passeio convencional, ela conseguiu sobreviver por mais de 80 anos. Isso mostra como os nichos de mercado são valiosos. Ao longo das décadas, a empresa utilizou motores, caixas de câmbio e outros componentes dos mais diversos fornecedores. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, se consolidou o uso de motores de 6 cilindros da Continental Motor Company. A década de 1950 foi de grande expansão para o mercado norte-americano de automóveis, e a Checker precisava de um táxi que estivesse em sintonia com o período. Assim, em 1956, foi lançado o modelo A8. A carroceria era totalmente nova em 56. O Checker agora ostentava um estilo mais elegante, consistente com a maioria dos automóveis americanos projetados no início dos anos 50. O estilo automotivo dos Estados Unidos no final dos anos 50 tendia para designs mais baixos e largos. Para que o Checker cumprisse a portaria de Nova York e ainda acomodasse 8 passageiros, o Checker teve que resistir à tendência e oferecer um design mais alto que permitisse os bancos com assentos montados de maneira mais reta. Equipado com assentos traseiros, o novo Checker modelo A8 podia acomodar 8 passageiros no táxi, já que tanto o banco traseiro como o banco dianteiro acomodavam 3 pessoas cada um, e entre as 2 fileiras havia 2 assentos extras dobráveis, assim somando 8 lugares. A fim de manter sua posição no mercado de veículos para frotas, em setembro de 1960 foi apresentado o Marathon, claramente uma evolução do modelo anterior, mas que atendia o mercado de táxis como nenhum outro. Apesar do design bastante datado, sua estrutura robusta, seu grande espaço interno e a simplicidade mecânica mantiveram o Checker Marathon como o táxi preferido da América. Após um pequeno facelift em 1963, os códigos do chassi mudaram para A11 para táxis e A12 para versões de passageiros. Sim, a Checker tentou vender seus carros para o grande público, mas sem muito sucesso. O modelo estava associado demais aos táxis. Também em 1963, o Marathon Town Custom, uma versão limousine mais longa. Ou seja, ele tinha 3 metros e 27 centímetros de distância entre eixos, um pouco menor do que o comprimento total de um Fiat Mobi. Esta versão com capacidade para 8 recebeu o código de chassi de A19E. Alguns anos depois, isso foi alterado para A12E. A aparência externa dos Marathons praticamente não mudou ao longo de seus 21 anos de produção. No entanto, a Checker sempre cumpriu todos os requisitos de segurança e emissões enquanto ele foi fabricado. Como, por exemplo, cintos de segurança abdominais foram introduzidos em 1964. Em 1967 vieram o painel acolchoado e botões embutidos, cilindro mestre de freio de câmara dupla,
coluna de direção e volante com absorção de energia. E em 1969, os bancos passaram a ter apoio para a cabeça. Os motores usados eram originalmente 6 cilindros, com válvulas laterais, construídos pela Continental. Em 1965, foram usados motores OHC com válvulas no cabeçote de 6 cilindros da Chevrolet, além da opção V8 de bloco pequeno, também fabricado pela Chevrolet. Os motores continuaram a mudar à medida que a Chevrolet introduziu modificações, atingindo o pico com o motor V8 L48 350 de 1969, que produzia 300 cavalos de potência. Em 1973, tanto a preocupação com o meio ambiente quanto a crise do petróleo trazem novas mudanças. A potência do 350 havia diminuído para 145 cavalos, e em 1975 foram introduzidos conversores catalíticos. Para 1980, a linha de motores foi totalmente alterada, com um V6 de 3,8 litros, substituindo a antiga unidade em linha, além da opção V8 de bloco pequeno, também fabricado pela Chevrolet, de 4,4 litros. A grande novidade foi o motor Oldsmobile LF9, um V8 diesel de 5,47 litros. Sobre essa versão diesel, cabe contar que após seus anos como táxi, eles tiveram um novo e curioso uso: a radioastronomia. Em 1956, o National Science Foundation iniciou a compra de milhares de acres na terra ao redor de Green Bank, West Virginia. O objetivo era construir o Observatório Nacional de Radioastronomia, NRAO, que possui o maior radiotelescópio totalmente direcionável do mundo. A cidade de Green Bank está no que é conhecido como National Radio Quiet Zone, uma grande área em que as transmissões de rádio são muito restritas. Telefones celulares, fornos de micro-ondas, transmissões de TV e rádio são fontes de interferência de radiofrequência, ou RFI, e podem afetar a pesquisa que está sendo feita. Tá, mas o que isso tem a ver com táxis movidos a diesel de mais de 40 anos de idade? Os radiotelescópios são muito sensíveis à interferência de radiofrequência, e as velas de ignição elétricas e os chips de computador dentro dos carros modernos movidos a gasolina causam todo tipo de problemas para o observatório. Os motores diesel antigos, no entanto, usam velas de incandescência em vez de velas de ignição, e injeção mecânica de combustível em vez de injeção eletrônica, razão pela qual esses veículos foram escolhidos para trabalhar próximo do observatório. Quando a Checker introduziu seus táxis a diesel, o panfleto anunciava que o Checker Marathon Diesel era o primeiro e único carro movido a diesel construído nos Estados Unidos. Tecnicamente, isso não estava correto, pois a Studebaker vendeu alguns Larks equipados com motores diesel Perkins em 1963. A Checker não tinha uma rede nacional de revendedores e vendia a maior parte de sua produção para o serviço de frota. Além do uso de táxi, os Marathons também foram comprados por departamentos de polícia em todos os Estados Unidos, principalmente em Kalamazoo, onde a Checker tinha sua fábrica. No final da década de 1960 e início da década de 1970, alguns Marathons A12 foram comprados pela Cidade do Vaticano e usados para acomodar a comitiva do Papa Paulo VI em carreatas. Ao longo dos anos também foram oferecidos versões State Wagon, muito apreciadas por hotéis, assim como a versão Aerobus, uma limusine de 7 a 9 portas na versão perua e de 6 a 8 portas na versão sedã, produzidos principalmente para servir em aeroportos, como indica o seu nome.
Essa versão alongada podia chegar perto dos 7 metros de comprimento e acomodar de 9 a 12 passageiros, além das bagagens. A sua distância entre eixos era de impressionantes 4,8 metros de comprimento, maior até que o comprimento total de um Toyota Corolla. No total, foram construídos 3.558 Checkers Aerobus, de todas as versões. Além de todos esses empregos curiosos, os Checkers Marathons também fizeram parte da cultura popular norte-americana. São inúmeros filmes, programas de TV e séries em que os grandes sedãs amarelos aparecem. Vale a pena destacar a série Táxi, em que o comediante Andy Kaufman interpretava um mecânico iugoslavo em uma companhia de táxis de Nova York, que só tinha Marathons, que apareciam inclusive na abertura do programa. Outro clássico foi o filme Taxi Driver, em que Robert De Niro interpretava um motorista de táxi brutalizado pela violência da cidade, e seu Checker Marathon se tornava um verdadeiro tanque de guerra amarelo em uma cidade em crise. Apesar do seu apelo cultural e reputação de carro indestrutível, ele era, segundo o site Core 77, uma verdadeira caricatura do carro norte-americano, grandalhão com motor V8. O seu maior problema é que seu design parou no tempo logo após o lançamento. Ano modelo não fazia muita diferença para a Checker. Os carros só mudavam se isso fosse exigido por lei ou pela disponibilidade de peças. Tanto que o departamento de design era apenas um canto na fábrica separado por uma cortina. Ao longo dos anos 70, as vendas foram gradativamente caindo e o seu substituto nunca foi lançado. Em julho de 1982, a sua produção foi encerrada. Mas isso não foi o fim da Checker Motor Company. Eles continuaram como estamparia de carrocerias para outros fabricantes de automóveis, principalmente para a General Motors. Assim, a Checker Motors Company sobreviveu até o ano de 2009, quando a crise financeira do subprime de 2008 levou quase todos os fabricantes de automóveis independentes à falência. A Checker foi a última fabricante independente de relevo nos Estados Unidos. E essa é a icônica história do mais popular táxi amarelo de Nova York de todos os tempos. Bem, pessoal, este foi o Causo de hoje. Todo mês tem causo novo no canal. Deixe suas sugestões nos comentários. Peço a todos que assistam os meus vídeos que aproveitem para comentar e dar sugestões de pautas. Todas as sugestões serão lidas e apreciadas. E lembre-se, eu não pido likes. Mas se você quiser e apenas se quiser, deixe seu gostei, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Assistam agora meus outros vídeos. Muito obrigado!